Deficiência de glutaminase causada por curta expansão de repetição tandem no GLS, uma descoberta que ressalta a importância de um exame cuidadoso das regiões do genoma que são normalmente excluídas ou mal capturadas pelo sequenciamento do exoma. Relato de caso. Tomou-se 3 pacientes não aparentados, nascidos de pais brancos não consanguíneos e de ancestralidade europeia, gravidez e parto sem complicações. Pacientes 1 e 2 com idade de 3 anos nascidos no Reino Unido e paciente 3 com idade de 2 anos nascido no Canadá. Todos os pacientes tinham atraso de início nas atividades motoras e possuíam fala atrasada. Os 3 pacientes tinham ataxia desenvolvida com dependência do uso de cadeira de rodas ou de andadores. Imagens cerebrais precoces não revelaram anormalidades, porém, após um exame de ressonância magnética repetido aos 11 anos de idade, constatou-se que o paciente 3 possuía atrofia cerebelar. Método: sequenciamento e análise genômica, sequenciamento de trio-exoma, sequenciamento de duo-exoma, sequenciamento Sanger e repetição tripla de PCR. O gráfico mostra pedigrees das 3 famílias afetadas. O seguinte gráfico mostra os resultados do ensaio de PCR, onde cada linha vertical representa uma única repetição GCA. Assim, expansões maiores são indicadas pelo maior número de linhas verticais. A imagem C mostra a amplificação de PCR, onde alelos não expandidos nos pacientes 1 e 3 são mostrados, o que indica a heterozigose para uma expansão e uma mutação pontual. A imagem D tem genótipos de locos de repetição em população não direcionada. A análise bioquímica determinou a atividade de LS em fibroblastos e em células mononucleares do sangue periférico, por meio de uma reação envolvendo glutamina. A quantidade de glutamato foi posteriormente determinada por meio de espectrofotometria a 340 nanômetros com uso de glutamato desidrogenase e NAD. A quantificação de glutamato foi realizada por meio de uma comparação com outros padrões de glutamato. O gráfico A mostra a atividade de LS em fibroblastos e em células PBM. Nota-se que nos pacientes 1, 2 e 3 a atividade é reduzida quando comparado ao grupo controle. Análise funcional. Viu-se a cromatina, pirossequenciamento e clonagem do promotor de LS foram realizados, com o objetivo de investigar o efeito da repetição expandida na transcrição e na tradução. Ensaios de enzimas e análise de DNA complementar foram realizados em amostras obtidas dos pacientes. Resultados. Achados metabólicos. Avaliação metabólica com base na identificação de condições tratáveis no transtorno de desenvolvimento intelectual. Teve-se elevação persistente da glutamina plasmática nos 3 pacientes. Níveis de amônia normal no plasma e tratamento com fenilbutirato de sódio ineficaz para os 3 pacientes. Porém, pais e irmãos tinham níveis normais de glutamina plasmática. O sequenciamento do exoma. Levantou a hipótese de que 3 pacientes possuem um erro congênito no metabolismo, mas nenhum gene principal foi identificado como candidato para essas irregularidades. Identificou-se variantes deletérias de estado heterozigoto nas famílias 1 e 2 com associação à deficiência intelectual ou à encefalopatia. Fenótipo bioquímico. A atividade LS é reduzida nos 3 pacientes ao se analisar linfócitos e fibroblastos, como mostrado no gráfico anteriormente. Deficiência na atividade LS também identificada por níveis de glutamato. Também teve-se alterações no ciclo do ácido cítrico. O sequenciamento do genoma mostrou a herdabilidade ausente em cada um dos 3 pacientes ser devido à variação em locus do GLS refratário para detecção no sequenciamento do exoma. Análise de repetição trinucleotídeos. PCR com primer de repetição tripla e um primer complementar a um trecho de repetição GCA. Os 3 pacientes tiveram grandes expansões de repetição GCA, assim como pelo menos um de seus pais. Efeito de repetição imediata. Sem evidência do aumento de metilação do DNA para os 3 pacientes, redução dos níveis de modificação de histonas, características de regiões transcricionalmente ativas, enriquecidos para uma característica de modificação de histonas para algumas regiões silenciadas, efeito mais marcante no paciente 2 que carregava 2 alelos para a expansão de repetição. A expansão de repetição causa uma mudança na configuração da cromatina, que resulta na diminuição da transcrição. A modificação das histonas causa deficiência de glutaminase por promover a formação de heterocromatina repressiva e reduzir a transcrição de GLS. O gráfico A mostra a metilação e o gráfico B o enriquecimento anteriormente citados. Discussão. Erro congênito do metabolismo causado por uma nova expansão de repetição trinucleotídica GCA. A expansão na região 5' não traduzida do GLS, que codifica a glutaminase, resulta em expansão reduzida e deficiência de glutaminase. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Estudos mostraram que a ablação do GLS resulta em prejuízo parcial na transmissão sináptica glutaminérgica em camundongos e morte precoce por problemas respiratórios. Pacientes com outras causas de deficiência de glutamato têm ataxia, assim como os pacientes descritos neste estudo. Neste estudo, ressalta-se a importância de examinar regiões não codificantes do genoma. Repetições tandem compõem mais de 3% de todo o genoma humano. Poucos distúrbios relacionados à expansão de repetição foram descritos até o momento, e todos os que foram relatados afetam predominantemente o sistema nervoso. Obrigado a todos.